18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. E sextou, galera. Muito boa noite pra você que acompanha a programação aqui da Mix Manaus. Estamos juntos a partir de agora até às 7 da noite no programa 18 horas. Aqui nos estúdios, Ari Guedes, Wellington Trovão e Cid Soares. Boa noite, Cid. Hello, how are you doing, baby? Tudo lindo e maravilhoso. Afinal de contas, sextou. Sextou é sempre legal, né? A gente lembra, né, de quando era sexta-feira e tal, lá antigamente. Quando a gente podia sair, aglomerar, dançar. Sabe o que a gente já tava falando essa hora aqui? Vai pra que cinema hoje? O que você vai fazer? Qual festa? Vai uma pizza? Isso. Pô, o Carlão pulava numa hora dessa, hein? Com certeza. Alô, Carlão, aquele abraço, irmão. Exato. Descanso merecido do nosso Carlão, Carlos Júnior, né? Em casa, escutando e acompanhando a gente, hein, Sidão? Olha a responsabilidade, claro, hein? Claro. Muito obrigada pela sua companhia, você também que está assistindo a gente pelo aplicativo Mano. Se você ficou curioso, quer assistir, quer conferir como é o estúdio, né? Como que acontece aqui todo o programa 18 horas, vá lá no 18horas.com.br, o site de notícias da Mix Manaus, que todos os programas estão lá. Estamos também no YouTube, 18 horas, ok? Estamos também numa fase assim de estúdio tá mais lindo, né? O estúdio tá mais lindo. Iluminação maravilhosa. O estúdio aqui é maravilhoso. Vai, realmente. Dá um confere lá que eu tenho certeza que você vai gostar. Cid Soares, vamos lá. E teve gente que finalmente abriu o bico e cantou alto, viu? O ex-secretário de Saúde do Amazonas, Rodrigo Tobias, preso na segunda fase da Operação Sangria, declarou em depoimento para a Polícia Federal que havia um grupo de WhatsApp com empresários e funcionários do governo do estado do Amazonas para a compra dos ventiladores pulmonares superfaturados. Pois é, tinha até um nome esse grupo. O grupo chamava Respiradores. E tinha aí... Tinha como finalidade manter o governador do estado do Amazonas, Wilson Lima, informado sobre a compra dos equipamentos, conforme depoimento do ex-secretário. Rodrigo Tobias declarou que o governador Wilson Lima, do PSC, comandou a operação de compra de 28 respiradores superfaturados e que não serviam para o tratamento da Covid-19 numa loja de vinhos, em plena pandemia e colapso do sistema de saúde de Manaus. Pois é, ainda segundo o depoimento, Tobias afirmou que o Wilson Lima indicou para ele o empresário Gutenberg Alencar e este, sem nomeação da administração pública, passou a apontar onde o estado do Amazonas iria comprar os ventiladores pulmonares. Em nota, o governo do Amazonas informou que não iria comentar informações de processo que tramita em segredo judicial. Informou também que trabalha com transparência nas ações e com o fortalecimento dos sistemas de controle e que confia na justiça. Tá bom. Bom, na Operação Sangria, a Polícia Federal investiga o desvio do dinheiro público da saúde no Amazonas durante a pandemia. Rodrigo Tobias e outras 4 pessoas foram presas na segunda fase da operação. Entre elas está a ex-secretária executiva da pasta, Dayana Meja, além de outras 3 pessoas da cúpula do estado. Eles tiveram a prisão temporária prorrogada e seguem no sistema prisional. E o depoimento de Rodrigo Tobias só reforça a denúncia da Procuradoria-Geral da República, que afirma que o governador do Amazonas, Wilson Lima, comanda e orienta uma organização criminosa que se instalou no estado aproveitando a pandemia do novo coronavírus para obter ganhos ilícitos. A casa e o gabinete dele, do governador Wilson Lima, foram alvos de busca e apreensão em junho, quando o celular e o tablet de Wilson Lima foram confiscados pela Polícia Federal. Vamos só lembrar aqui que no programa 18 horas foi realmente o primeiro a denunciar o superfaturamento na compra desses ventiladores pulmonares. Nossa equipe de jornalismo apurou e nós lançamos em primeira mão esse escândalo aqui no programa. Escândalo que depois foi levantado, investigado e confirmado pela CPI da Saúde da Assembleia Legislativa do Amazonas. Exatamente. Começa agora o programa 18 horas de hoje, sexta-feira, dia 16 de outubro de 2020. Você está ouvindo 18 horas. Bom, e agora uma boa notícia, né, para começar bem o programa, né, a nossa economia, principalmente. O presidente Jair Bolsonaro assinou um decreto aí que amplia os benefícios tributários
tributários para as empresas que produzem na Zona Franca de Manaus. O decreto foi publicado hoje no Diário Oficial da União. As mudanças permitem que bens de informática industrializados na região passem a ter isenção do imposto sobre produtos industrializados e redução do imposto de importação. A repórter Nathalie Moraes tem os detalhes do novo decreto. Vamos conferir. O governo federal editou um decreto que aumenta os incentivos da Zona Franca de Manaus. O novo decreto determina que bens de informática industrializados na região terão a isenção do imposto sobre produtos industrializados e redução no imposto de importação. Publicado no Diário Oficial da União de hoje, o decreto indica que a contrapartida para receber esses benefícios será o investimento em inovação tecnológica, pesquisa e desenvolvimento. Esses investimentos devem ser de no mínimo 5% do faturamento bruto da empresa e ele deve acontecer anualmente. Segundo o presidente do Centro das Indústrias do Estado do Amazonas, Wilson Périco, a nova medida do governo federal estabelece um equilíbrio em termos de competitividade para o setor. A lei de informática, ela é uma só para o país todo. Aí o que acontece? As indústrias instaladas aqui em Manaus, elas não são tão competitivas, porque tem todo um custo de logística a ser agregado no custo da operação. Tanto logística para ingresso dos insumos, quanto para escoar os produtos daqui. Essa medida do governo federal vem estabelecer um equilíbrio em termos de competitividade e nós estamos muito otimistas com o futuro desse segmento aqui no modelo Zona Franca. O decreto deixa a cargo da Superintendência da Zona Franca de Manaus, a SUFRAMA, ligada ao Ministério da Economia, a aprovação dos projetos que serão qualificados com as reduções dos impostos. Há ainda a possibilidade de que as empresas invistam na chamada indústria 4.0 na região, possam se valer de uma tributação menos onerosa até o ano de 2028. Nathalie Moraes para o 18 horas. E esse decreto do presidente Bolsonaro é muito importante para a economia amazonense. Por quê? Porque abre perspectiva da Zona Franca atrair empresas de alta tecnologia, as chamadas Indústria 4.0. Entre elas, podemos destacar aí empresas de desenvolvimento de software, de games, de semicondutores, indústrias modernas que vão certamente diversificar e consolidar o polo de informática instalado aqui em Manaus. E abre também perspectiva de geração de novos empregos, né? Geração de renda e aumento de arrecadação para as prefeituras e também para o governo do Amazonas. Vamos aqui ficar na torcida para que esse decreto viabilize ainda a vinda de novos investimentos para Manaus. Sem dúvida, um ponto aí que é importante destacar desse decreto é que ele obriga que essas empresas beneficiadas, elas devem investir anualmente no mínimo 5% do seu faturamento bruto em atividades de pesquisa, desenvolvimento e inovação, exato, aqui na Amazônia Ocidental ou no estado do Amapá, conforme o plano de pesquisa, desenvolvimento e inovação que deve ser apresentado para a SUFRAMA. Você está ouvindo 18 horas. Uma pesquisa da Fiocruz divulga alerta epidemiológico com o nome Manaus novamente ameaçada. Isso por causa do crescimento da doença em quase 50% dos municípios aqui do Amazonas, conforme dados divulgados pelo governo. A pesquisa recomenda aumento de testagem e reforço na vigilância epidemiológica para conter avanço da doença aqui no estado do Amazonas. Vamos saber mais detalhes sobre essa pesquisa agora na reportagem de Odiné Araújo. O alerta epidemiológico Manaus novamente ameaçada foi divulgado pelo epidemiologista e pesquisador da Fiocruz Amazônia, Gésen Orellana. O documento foi encaminhado também ao Ministério Público, Defensoria do Estado e à Comissão Mista Temporária de Covid-19 do Senado Federal. O pesquisador diz que o objetivo é atualizar a população sobre a evolução desta nova fase da epidemia de Covid-19 em Manaus, admitida em entrevista coletiva pelo governo do estado esta semana. Esse alerta em especial, ele foi produzido basicamente para confirmar o que nós temos dito, desde a primeira quinzena de agosto em relação ao possível aumento consistente e sustentado, dos casos de Covid-19, das hospitalizações e principalmente das mortes, Então, o principal resultado que esse alerta traz é
a indiscutível elevação da mortalidade por Covid-19 em Manaus de forma sustentada em mais de 8 semanas consecutivas. De acordo com o alerta, o enlutamento começou a tomar conta de Manaus novamente a partir da segunda quinzena de setembro. Na coletiva do governo, quarta-feira, a FVS admitiu que a partir da segunda quinzena de setembro, a média móvel de casos de Covid cresceu 4% no Amazonas e 30 municípios tiveram aumento expressivo de casos. O boletim do governo informa que hoje Manaus voltou a registrar mais casos de Covid do que o interior. O aumento de casos já sobrecarrega os hospitais públicos de Manaus. O pesquisador Gésen Orellana ressalta que os alertas anteriores emitidos por ele pretendiam evitar o que a cidade volta a viver. Infelizmente, esse é o dado que a gente estava tentando evitar, alertando as autoridades do município e as autoridades do estado para evitar esse cenário, mas agora parece tarde, né? Nós começamos a perder vidas, né? As dezenas novamente, e o enlutamento, né? Vai tomando conta da cidade novamente aos pouquinhos. Então, as recomendações são fazer o que nunca foi feito, né? Um rastreamento efetivo e isolamento não só dos sintomáticos respiratórios, né, com síndromes gripais, mas também dos contatos desses indivíduos, né? E sem nenhuma dúvida, né, a suspensão de atividades, né, que geram contato interpessoal. Segundo o alerta epidemiológico, os indicadores de morbimortalidade revelam aumento da circulação viral em Manaus a partir de agosto e com agravamento no mês de setembro, período que coincide com o relaxamento das medidas de distanciamento proporcionadas pelo governo do estado, como o retorno das aulas presenciais, abertura de cinemas, teatros e eventos de aglomeração. As convenções partidárias também contribuíram para a disseminação do novo coronavírus em Manaus. No período entre 27 de setembro a 3 de outubro, a síndrome respiratória aguda grave praticamente dobrou, passando para algo próximo de 10 para cada 100 mil habitantes. Aumentaram em 53% as internações por problemas respiratórios em leitos de UTI. E no período de 20 de setembro a 10 de outubro, as mortes por Covid em Manaus aumentaram quase 70%, se comparado com o período entre 9 e 29 de agosto, que compreendem as semanas epidemiológicas de números 33 a 35. Odinei Araújo para o 18 horas. Bom, e ontem o diretor da Fiocruz Amazônia, Sérgio Luiz, apresentou para a Associação Comercial do Amazonas a situação epidemiológica atual do estado e as contribuições que a entidade pode adotar para manter as atividades comerciais de forma segura e preventiva. O diretor disse que até o momento a Fiocruz só emitiu 2 notas técnicas sobre a pandemia. Na última divulgada ontem, a entidade descarta a segunda onda, mas confirma crescimento de casos da Covid-19 em Manaus. Para os empresários, a Fiocruz também disse que tem uma tendência de alta da doença para todo o Amazonas, mas não vê a necessidade para fechamento total das atividades. Segundo o diretor, outras informações que não venham da direção da Fiocruz não representam a visão da Fundação. Ele disse que os dados são os mesmos, a interpretação é que é diferente. Você está ouvindo 18 horas. O deputado estadual Serafim Correia denuncia o impedimento do governo do estado para que municípios do interior do Amazonas marquem consultas médicas pelo aplicativo CISREG. Bom, segundo a denúncia do deputado, esse impedimento coloca vidas em risco e vem criando despesa em dobro para os cofres públicos. A repórter Nathalie Moraes conversou com o deputado e tem os detalhes. Recentemente, o governo do Amazonas lançou um programa de reordenamento e modernização da saúde, prometendo zerar as filas do CISREG. Mas, segundo uma denúncia do deputado estadual Serafim Correia, essa é uma realidade bem distante, principalmente para quem vive no interior do nosso estado, já que existe um impedimento do governo do estado para que municípios alimentem um sistema de gerenciamento que permite a inclusão de consultas e cirurgias pelo SUS. Segundo o deputado, esse impedimento vem colocando a vida de muitos amazonenses em risco. No Brasil, o que está valendo é o Sistema Único de Saúde, SUS, que é integrado pela saúde municipal, pela estadual e pela federal. Essas 3 fontes alimentam o SUS.
A porta de entrada do SUS é a unidade básica de saúde que fica no município. Ora, quando a pessoa chega com um médico que trabalha na prefeitura e ele diz que aquela pessoa precisa fazer uma cirurgia de hérnia, de vesícula, de catarata, ela já tem que entrar no sistema. Portanto, os municípios alimentam o CISREG, só que alimentam nos outros estados. Aqui no Amazonas, os municípios não alimentam. Aí o que ocorre? Essa pessoa, ela vai para o hospital estadual e o hospital estadual diz que ela tem que ir numa unidade de saúde do estado. Aí se gasta 2 vezes o preço de uma consulta. O deputado explicou que, ao procurar uma unidade básica de saúde municipal, o paciente, quando necessita de procedimento cirúrgico, é encaminhado para um hospital estadual habilitado para a realização da cirurgia. O problema é que, chegando lá, o paciente é orientado a fazer uma consulta inicial novamente, desta vez em busca de uma UBS estadual para poder ser inserido no CISREG. Isso é um equívoco do governo do estado, que se arrasta há 30 anos por resistir e aceitar o Sistema Único de Saúde como ele é, organizado em forma sistêmica. Portanto, isso é uma perda de tempo, de dinheiro e um sofrimento para a população. Eu apelo ao bom senso do governo do estado para que supere essa fase e que possamos usufruir do SUS como ele é, diminuindo seus custos e agilizando o atendimento da população. Segundo o deputado, foi necessário que a Procuradoria-Geral da República oferecesse uma denúncia ao Supremo Tribunal de Justiça para que as investigações fossem iniciadas aqui no estado. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. E hoje o deputado delegado Péricles, que presidiu a extinta CPI da Saúde, entregou o relatório da comissão na Controladoria Geral do Estado. Para os deputados da comissão, esse passo é importante, é muito importante para que as investigações não terminem junto com a CPI, mas que possa, sim, prosseguir por outras mãos. Vamos conferir os detalhes agora na reportagem de Cíntia Blink. O relatório da CPI da Saúde, resultado de 120 dias de investigação, foi entregue na Controladoria Geral do Estado na manhã desta sexta-feira. No documento, são organizados depoimentos e provas escritas sobre situações suspeitas estudadas pelos deputados estaduais que fizeram parte da comissão finalizada mês passado. Entre os destaques do conteúdo do relatório estão os pagamentos feitos pelo governo do Amazonas por meio de indenizações, prática considerada ilegal pelos que formaram a CPI. Isso porque o método dispensa licitação, prevista em lei para a contratação de serviço ou compra de produto para o ente público. Outro escândalo apontado pela comissão foi o exame ginecológico feito em 2017 em 3 cidades do interior do estado e que custou um preço altíssimo, tido para a CPI como um caso de superfaturamento. Os valores recebidos pelas organizações sociais de saúde, as OS, também constam no relatório, assim como a falta de fiscalização do governo quando adota esse tipo de parceria para administrar as unidades de saúde. Para o deputado delegado Péricles, que presidiu a extinta CPI da Saúde, a ideia é entregar o material para a investigação continuar por outras mãos, que não a dos parlamentares. Iniciamos a agenda da Comissão Parlamentar de Inquérito para entregar o relatório final da CPI da Saúde, de todo o nosso trabalho desenvolvido ao longo de 120 dias, em que apurou fatos e quebrou paradigmas em relação à investigação da gestão da saúde, servindo inclusive como base para os órgãos de controle. O Controlador-Geral do Estado, Otávio Gomes, adiantou que nem tudo cabe à Procuradoria. É um importante trabalho que foi feito e essa sinalização das providências a serem adotadas. A gente ressalta que alguns itens, alguns tópicos que já foram abordados na CPI, nós já tínhamos um trabalho de auditoria dentro da nossa área de competência. Há certos limites, a gente não tem o nosso controle, como eu disse, é um controle interno que depois é disponibilizado ao Tribunal de Contas do Estado, que faz o controle externo.
O relatório será entregue a outros órgãos de controle, segundo a assessoria do deputado delegado Péricles. Cíntia Blink, para o 18 horas. 18 horas. Política. Olha só, o WhatsApp, Instagram, Facebook e outras plataformas estão engajadas nas eleições de 2020. Claro que todos esses aplicativos são indispensáveis para os candidatos, até porque muitos não têm tempo de TV e rádio. E é na internet que estão divulgando aí suas propostas. E em bom português, estão vendendo o peixe deles. Exatamente, Cid, mas é preciso saber que não vale tudo no ambiente virtual, não é? Agora, esses aplicativos têm regras e estão prontos para barrar as fake news, as famosas notícias falsas. Vamos entender mais sobre essas regras agora na reportagem de Cíntia Blink. Candidatos das eleições municipais apostam no mundo virtual para divulgar suas propostas e marcas. Mas agora, até as redes sociais estão mais politizadas. E quem tenta vencer nas urnas espalhando desinformação vai esbarrar em dificuldade. No WhatsApp, por exemplo, a novidade é que há um limite para o compartilhamento de mensagens. Depois de encaminhar uma mensagem mais de 5 vezes, só é possível direcioná-la para uma única conversa por vez. Outra ferramenta é a lupa. Funciona assim: quando o conteúdo é enviado para muitos contatos, aparece um ícone de lupa. Se clicar nela, vai para uma busca no Google. Figurinhas que têm a eleição como tema também estão disponíveis no aplicativo. As figurinhas também estão no Instagram. E o aplicativo de fotos, assim como o Facebook, vai sinalizar com a frase "pago por" ou "propaganda eleitoral" nos posts de publicidade sobre política ou eleições no Brasil. Além disso, nos dias de votação, os 3 aplicativos, Facebook, Instagram e WhatsApp, vão contar com um centro de operações com especialistas que vão acompanhar em tempo real possíveis violações de políticas das redes sociais. O Google também vai adotar a frase "propaganda eleitoral" nas publicações pagas e não vai deixar nenhum anunciante desse tipo ficar no anonimato. Na postagem, o CPF ou CNPJ de quem paga pela propaganda será apresentado. O objetivo é que exista uma identificação clara do candidato ou partido. E o YouTube vai se munir de alertas para evitar a desinformação. São exibidas caixas de checagem de fatos em vídeos que abordam temas verificados por fontes parceiras. Também serão apresentadas caixas de contexto, que mostram um canal que faz parte de organizações governamentais, como a TV Senado. E a rede social conhecida pelas brigas, o Twitter, também vai tomar cuidados nesse período de eleição. O primeiro deles é priorizar o conteúdo do Tribunal Superior Eleitoral. Nas buscas por termos relacionados a eleições, serão mostrados links para páginas do TSE. Há também uma página especial com lista de perfis relacionados às eleições 2020. E a chinesa TikTok, queridinha dos mais novos, também entrou na festa da democracia. Isso porque o TSE tem uma conta na plataforma para compartilhar os conteúdos produzidos pelo tribunal. E existe um canal direto do TikTok com o TSE para receber denúncias de conteúdos que ofereçam risco à segurança das eleições. Cíntia Blink, para o 18 horas. 18 horas. E você segue aqui com a gente no 18 horas até às 7 da noite. Agora em Manaus, 6 horas e 24 minutos. Hora da gente abrir a playlist de hoje, desta sexta-feira. Cid Soares. Eu adoro o começo desse tema. Já começa, opa, música. Então vamos lá. Exato. E começar muito bem hoje, 6h24 agora. No dia 2 de outubro, a cantora Dua Lipa lançou o clipe da faixa Levitating, com participação do rapper DaBaby, que chegou dando um toque especial e fazendo essa colaboração em virar mais um grande hit de Dua Lipa. E o clipe mostra, assim, uma festa no melhor estilo retrô. Então vamos abrir a playlist de hoje, desta sexta-feira, aqui do 18 horas com Levitating. Boa. Playlist 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Essa música é muito alto astral, é demais. Demais, a vontade de dançar. Né? Então tivemos aí Dua Lipa e DaBaby com Levitating. Mix. Muito bem, agora vamos conferir a previsão do tempo para essa noite, madrugada de sexta-feira, com Karime Leão.
Previsão do tempo. Segundo informações do Climatempo, a previsão é de pancadas de chuva durante a noite e a madrugada. A mínima prevista é de 23 graus e a máxima não deve passar dos 34 graus. As chances de chuva são de 90% e a umidade relativa do ar pode chegar a 81%. Mix. Notícia boa, eu gosto de dar. Olha, quem tiver interesse em comprar um imóvel deve ficar muito atento, hein? Isso porque a Caixa Econômica Federal anunciou nesta semana taxas de juros mais baixas para o financiamento habitacional. Maravilha. Exato, Cid. Aqui em Manaus, o mercado imobiliário já está com estoque baixo, viu? Pois mesmo com a pandemia, o setor apresentou alta nas vendas justamente por conta das taxas de juros baixas. A repórter Júlia Gomes traz mais detalhes pra gente agora. A mudança começa a valer já este mês a partir do dia 22, com redução de 0,5% na taxa de juros. Na nova taxa de crédito imobiliário, que é para pessoas físicas, os juros serão de 6,25%, mais a taxa mínima de TR, que é a inflação oficial. A taxa máxima fica de 8%. A expectativa é que as medidas devem beneficiar mais de 800 mil famílias. A Caixa informou ainda que para a compra de imóvel novo, feito até o dia 31 de dezembro deste ano, terá carência de até 6 meses. No Amazonas, apesar da pandemia que gerou uma crise econômica, o mercado imobiliário cresceu 24,5% no primeiro semestre de 2020, quando comparado com o mesmo período do ano passado, de acordo com a Associação das Empresas do Mercado Imobiliário do Estado do Amazonas. Em 2019, o setor faturou 342 milhões de reais em vendas e neste ano o número subiu para 426 milhões. Segundo o presidente do Conselho Regional de Corretores de Imóveis do Estado do Amazonas e Roraima, Paulo Carvalho, a procura no mercado imobiliário aumentou por conta da demanda de quem passou mais tempo em casa economizando e aproveitou a queda das tarifas para comprar seu imóvel. O nosso mercado já está aquecido e com essa notícia de reduzir mais ainda a taxa de juros para o financiamento do sonho da casa própria, faz com que há uma demanda muito grande, uma procura muito grande de imóveis, principalmente dessas construtoras, incorporadoras e de imóveis prontos. Paulo Carvalho afirma ainda que se a procura por novos imóveis continuasse na mesma velocidade dos meses anteriores, não haveria estoque em Manaus para atender a demanda. E ele faz um alerta: na hora de comprar o imóvel, peça o número do CRECE, do corretor ou o nome completo e pesquise se ele tem um registro profissional ativo, para não cair em um golpe e tornar o sonho da casa própria um pesadelo. Júlia Gomes para 18 horas. Entrevista do dia. E o nosso entrevistado de hoje é o conselheiro Mário de Mello, presidente do Tribunal de Contas do Estado, instituição que comemorou nesta semana 70 anos de atividades. Muito boa noite, presidente Mário de Mello, tudo bem? Boa noite, Karine. Uma alegria muito grande. Nossa, alegria nossa, muito obrigada por o senhor abrir um espaço na sua agenda para conversar com a gente aqui do programa 18 horas e parabéns, né? A gente começa parabenizando, né? A instituição, claro, 70 anos, né? Daí eu já começo com uma pergunta: qual foi o fato, assim, marcante nessas comemorações, presidente? Na realidade, 70 anos é uma data emblemática, né? E se você analisar, 70 não são 20, não são 50, não são 80, nem 100. 70 é a data da maturidade, da plenitude, não é? No mundo contemporâneo é o equilíbrio, né? A partir daí você já começa a ter algumas dificuldades, mas com aquela maturidade ainda, né? E 70 anos, o Tribunal de Contas teve um grande desafio, até posso sintetizar esses 70 anos não pelo começo, mas pelo momento atual que estamos vivendo. Porque 70 anos do Tribunal de Contas, ele entra numa nova situação que é de se reinventar, né? Se reinventar pelo contexto tecnológico, por essa pandemia maluca, né? E assolou o mundo inteiro, parou o mundo, ou consequentemente o Amazonas, e o tribunal se reinventou, montando todo o contexto tecnológico, não parou,
tivemos toda a responsabilidade de preservar o que nós temos de melhor, que são os nossos funcionários, o nosso recurso humano, e nem por isso o tribunal conseguiu parar. Muito pelo contrário, pra você ter uma ideia, o tribunal, as nossas sessões plenárias hoje, a média de pessoas que acompanham é 2.000, 2.500 pessoas. E que antes não, antes nós tínhamos 80 pessoas e tal, no máximo 90 pessoas acompanhando a nossa sessão plenária. E essa pandemia fez com que o Tribunal de Contas tivesse uma visão muito maior na sociedade amazonense, né? Nós comemoramos os 70 anos do Tribunal, inaugurando o módulo do nosso museu, porque história é vida, né? Também lançamos o nosso livro de 70 anos, o vídeo institucional. Tivemos a honra também de fazer o lançamento do hino do tribunal com o nosso poeta Chico da Silva. E no outro dia, que foi dia 15, nós fizemos uma homenagem a todos os profissionais da área de saúde e a todos os profissionais que se envolveram direto ou indiretamente nesse momento tão difícil que o Amazonas vive, como os condutores de ambulância, os coveiros, o médico, enfermeiro, fisioterapeuta, todas essas pessoas, principalmente aqueles que doaram a vida por conta disso, que não estão mais presentes, em memória, e nós, o tribunal homenageou. E hoje nós fizemos, ainda comemorando 70 anos do tribunal, o lançamento do nosso selo de gestão, que é aquele selo que mostra à sociedade amazonense o bom gestor, né? A gente tem como missão constitucional caminhar para o Ministério Público Federal Eleitoral e para o TRE a ficha aquela famigerada ficha limpa, né? Que a população conhece como ficha suja. Mas também agora nós tomamos essa posição de que também mostrássemos na sociedade aqueles gestores que cumpriram a sua missão, não é? Uhum. Então nós comemoramos 70 anos do Tribunal de Contas com homenagem, com inauguração, com sentimento de justiça e, acima de tudo, com a responsabilidade de estarmos vivendo um tribunal nesse momento todo que estamos vivendo. Presidente, o senhor falou de tecnologia. Como é que está o tribunal hoje? Está preparado tecnologicamente para fiscalizar os órgãos municipais e estaduais de todo o estado? Plenamente. Antes da pandemia, nós já estávamos com todo o contexto tecnológico pronto. Uhum. Nós tivemos muita sorte, porque nós temos o doutor Alain, que é o nosso secretário de tecnologia, que ele está anos-luz na frente. Então ele completamente aparelhou o tribunal. Nós temos drones, nós estamos hoje com um contexto tecnológico muito avançado para funcionar, principalmente no estado país como é o Amazonas, né? Uhum. Então a gente, com todo esse contexto geográfico de dificuldade, nós temos condições sim de fiscalizar todos os municípios, né? Por mais longínquo que seja, por mais difícil acesso que seja. Então nós estamos preparados sim, estamos cumprindo a nossa missão mãe, que é de preservar o erário, né? Isso é o ponto principal do Tribunal de Contas. Além de nós termos um avanço muito grande nesse contexto do meio ambiente. O conselheiro Júlio Pinheiro vem desenvolvendo isso, já é um nome internacional, e o tribunal é referência no Brasil sobre essa fiscalização ao meio ambiente. Então, o tribunal evoluiu muito. A ouvidoria do tribunal, por exemplo, que é o nosso querido conselheiro Hélio Desterro, está anos-luz na frente de outros tribunais. Nós temos realmente, nos reinventamos para bem melhor. Né? Escola de Contas, com a conselheiriada, que tem, mesmo com toda essa situação que estamos vivendo, está tendo situações muito complicadas, mas que a gente consegue, de uma linha pedagógica, desenvolver bem, entendeu? Uhum. Exatamente o que eu ia perguntar, presidente. Ficou alguma coisa atrasada por conta aí dos limites impostos durante a pandemia? Picotou um pouco a voz, eu não entendi, desculpa. Perdão, não, imagina. Carinho. Então, o que eu ia perguntar é exatamente isso, se ficou alguma coisa atrasada. Alô? Oi, conselheiro, Alô? Oi, presidente, Alô, o senhor nos escuta? Olá.
Você está nos ouvindo? Caiu, nós perdemos o contato com o conselheiro. Mas já voltei. Que bom, que bom. Que bom, o senhor nos escuta. O que eu estava perguntando era se durante as limitações impostas pela pandemia, se ficou algum trabalho, alguma questão atrasada. Em hipótese nenhuma. Certo. O tribunal funciona em pleno vapor. Nós estamos atendendo a função mãe do tribunal, que é fiscalizar. No início, nós começamos a desenvolver os processos já digitalizados. O físico teve que ficar no freezer, vamos usar esse termo. Mas agora todos já estão com seus prazos estabelecidos, tanto os físicos quanto os processos digitais, estão todos já em pleno vapor e estamos analisando, estamos multando, estamos glosando, estamos orientando e estamos fazendo o que de direito o tribunal tem, constitucionalmente falando, que é tomar conta do erário. É isso que estamos fazendo. Tá certo. Olha, o TCE enviou aí para o Tribunal Regional Eleitoral a relação com nomes de 568 gestores que tiveram contas reprovadas e, por isso, podem ser enquadrados na lei da ficha limpa ou suja, como o senhor falou agora há pouco. Esses gestores poderão concorrer nas eleições deste ano ou não? Olha, a missão constitucional do tribunal é uma análise técnica. Nós encaminhamos esses gestores que tiveram as contas reprovadas, né? Certo. Em que não cabia mais recursos, e enviamos para o TRE, do Ministério Federal Eleitoral. Quem decide verdadeiramente se o gestor pode ser candidato ou não é o TRE, Ministério Federal e a Câmara Municipal. Então, a Câmara Municipal que tem o poder de reprovar as contas do gestor. E o TRE, o Ministério Federal, e dizer que ele pode ou não pode ser candidato. Então, eu acredito, por exemplo, nós mandamos mais de 500 gestores, depois tinha grau de recurso, nós readequamos essa lista, depois, mais uma vez, houve uma nova readequação, entenda, tanto para tirar gestores como para colocar novos gestores, né? E quem vai analisar isso de uma forma profunda, isso é só análise, um embasamento técnico, é o TRE e o Ministério Público Federal. Eu tive o prazer de ouvir um depoimento do chefe do Ministério Público Federal. Eu achei muito inteligente quando ele falou o seguinte, disse, olha, a preocupação nossa é não permitir que o mau gestor seja candidato, né? Porque depois nós vamos ter o trabalho de tirar ele de novo, porque ele não atendeu as expectativas. E é bem isso. Esse cuidado, esses critérios todos que nós temos que tomar, esse cuidado todos que nós temos que tomar, observando esses critérios, é para que a gente não autorize um má gestor ser candidato, ganhar a eleição e depois não tomar posse, porque quando for analisar ele não podia tomar posse e tal. Então esse é o ponto principal. Mas eu estou muito feliz apesar de tudo que nós estamos vivendo, eu confesso a vocês que para mim foi tudo muito novo. Foi uma surpresa muito grande eu chegar como gestor do Tribunal de Contas com essa responsabilidade, né? Delegada pelos meus pares e já sentar em cima de uma cadeira com essa pandemia, né, que está assolando o mundo, mas graças a Deus tive o apoio dos nossos pares, da sociedade, do Ministério Público de Contas, dos procuradores e conseguimos tocar e estamos tocando o tribunal, modesta parte, com muita vontade e, acima de tudo, com o desejo de acertar e ousem falar com competência do nosso quadro funcional, que é perfeito e é maravilhoso. E essa seria agora a questão que eu ia levantar, né, o presidente? Qual é a estrutura do tribunal hoje? Né, quantos funcionários? Qual o tamanho do tribunal hoje? No tribunal nós temos, entre estagiários e do quadro, nós temos 1.200 funcionários. Temos um corpo de auditores muito qualificado, tem um corpo técnico excepcional. O Tribunal de Contas, como todos os tribunais de contas do Brasil, ele tem, por excelência, a fiscalização e a capacidade técnica. Não é um órgão político, apesar de as pessoas acharem que o Tribunal de Contas é um órgão político, não é. É um órgão técnico, um órgão extremamente técnico. O que prevalece é o que está escrito no contexto contábil. Então, eu não vejo o tribunal como um órgão político, nem cabe ser um órgão político. É um órgão extremamente técnico. E o nosso corpo técnico é de excelência, é espetacular. Nós estamos agora
já em um momento daqui mais 1 ano e meio de começarmos a ter dificuldade, porque muitas pessoas qualificadas e que o Tribunal de Contas investiu na qualificação estão se aposentando. Hoje, você tem uma ideia, tem 304 pessoas que se aposentaram. Então houve uma lacuna muito grande nesse corpo técnico do Tribunal de Contas. E é uma questão assim máxima da minha gestão e do Tribunal de Contas, e nós fazemos o concurso público. Vamos fazer um concurso público muito sério, competente, vai ser a Fundação Getúlio Vargas que será a banca, para a gente repor esse quadro técnico. Será um concurso exclusivamente para nível superior, para que a gente atenda, veja bem, não é o momento agora. Eu tenho a missão de preparar isso para daqui a 1 ano, 1 ano e meio, o tribunal, se não tiver esse concurso, vai parar. Então, a minha preocupação é deixar isso viabilizado, para que daqui a 1 ano, 1 ano e meio, o nosso tribunal continue com toda essa força que ele tem mesmo. Certo, então vamos aguardar o concurso público, é certo, não é, presidente? Eu não tenho dúvida, eu para mim darei minha alma para que realize isso. Para mim é o legado que eu vou deixar ao Tribunal de Contas e a sociedade amazonense, vai ser esse concurso público. Maravilha. Maravilha. Muito obrigada pela sua participação hoje aqui conversando com a gente do programa 18 horas. Conversamos com o conselheiro Mário de Mello, presidente do Tribunal de Contas do Estado. Muito obrigada. Karime, eu que agradeço a você e ao Cid Soares. Obrigado ao senhor. Muito obrigado, Cid, a vocês pelo carinho, pela gentileza e pela oportunidade. Imagina, vamos ver se terminando essa pandemia o senhor vem aqui ao vivo, né? Exato. Obrigado. Eu faço questão. Olha aí. Tá certo. Eu ouso em dizer, a Rádio Mix é uma rádio absurdamente contemporânea, muito moderna. É delicioso ouvir o programa de vocês, somente o programa de vocês, que é um tipo de rádio diferente, que é doce para o ouvido e abrange todos os temas, como vocês fazem. E para mim, eu me sinto extremamente confortável em dar uma entrevista a vocês, porque eu me sinto muito à vontade. Mesmo porque por tudo que vocês representam, essa linha de fazer jornalismo que vocês fazem é uma coisa excepcional e isso é muito importante para o estado do Amazonas. Obrigado, muito obrigado. Muitíssimo obrigada. Quantas palavras generosas, conselheiro. Muito obrigada e parabéns novamente pelos 70 anos do Tribunal de Contas do Estado. Muito obrigado a você, Karine, e a você, Cid. Muito obrigado. Valeu, um excelente fim de semana para o senhor. Obrigado. Agora 6 horas e 46 minutos, você segue no programa 18 horas até às 7 da noite. 18 horas. Cid Soares, está na hora, segunda da playlist de hoje. Essa aqui a gente manda então para toda a turma aí do Tribunal de Contas do Estado, nessa comemoração de 70 anos, vale, né? Claro. Tá valendo. Olha, a jovem cantora Céline Liz, né? Ela é dona de um dos maiores sucessos do TikTok em 2020, a faixa Mad at Disney. Em uma entrevista recente, a cantora conta que é muito engraçado ver que a música dela tem estourado, mas não tem graça, amiga. Funcionou bem, foi lindo, né? Durante toda essa pandemia. Então valeu muito. Valeuzaço. Então vamos seguir para a segunda da playlist de hoje aqui do 18 horas, Mad at Disney. Playlist 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Bom, agora faltando 10 minutos para as 7 da noite. Essa é Céline Liz com Mad at Disney. Essa música nova tá tocando bastante aqui na Mix e você confere a nossa segunda da playlist de hoje. Mix. Bom, agora a gente faz um alerta aos pais. Está a baixa adesão aí da vacinação contra poliomielite e multivacinação aqui em Manaus. Olha, tem que ter atenção com isso, hein? Porque pode trazer risco tanto para a saúde do seu filho, quanto o perigo de novos surtos de doenças na capital. A reportagem é de Júlia Gomes. A Secretaria de Saúde de Manaus tem observado que, devido à pandemia do novo coronavírus, os pais estão deixando de vacinar seus filhos. Desde o dia 5 de outubro, acontecem as campanhas para reforçar a imunização contra a paralisia infantil e também fazer a atualização da caderneta de vacina. Isabel Hernandes, chefe da Divisão de Imunização Municipal, explica que a única forma de prevenir doenças é a vacinação.
Nós deixamos claro que a prevenção das doenças só é feita através da vacina. Então é preciso estar com os esquemas de vacina em dia. Cada vacina ela tem uma proteção específica para determinada doença. Em Manaus, a cobertura vacinal está baixa e isso pode trazer riscos para o município. A enfermeira Isabel Hernandes alerta que o mais importante é que pais e responsáveis levem as crianças até uma unidade de saúde para avaliação da caderneta de vacina. Por exemplo, a vacina contra o sarampo. Então precisa tomar essa vacina, porque nós estamos em surto de sarampo no Brasil. E aqui no nosso vizinho Pará tem casos, então essa doença pode voltar no nosso município. Mesmo com pandemia, a vacinação tem que ser em dia. As campanhas de vacinação contra a poliomielite e multivacinação terminam no dia 30 deste mês. Neste sábado, dia 17 de outubro, acontece o dia D das campanhas. Para esta ação, vão estar disponíveis 185 unidades de saúde da capital e mais 200 equipes volantes. Júlia Gomes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. No meio da pandemia de Covid-19, o Brasil tem registrado a média de 200 novos casos de tuberculose por dia, segundo dados aí do Ministério da Saúde. E aqui no Amazonas a doença já registrou mais de 1.900 casos só este ano, o que está preocupando as autoridades de saúde. Pois é, e a situação é tão preocupante, sim, porque a doença vem sendo registrada em todos os municípios do estado do Amazonas, como explica a repórter Nathalie Moraes. A tuberculose é uma doença infecto-contagiosa que vem preocupando as autoridades de saúde. Isso porque o Amazonas registrou 1.923 casos novos de tuberculose entre os meses de janeiro e agosto de 2020. Desse total, 1.420 casos foram registrados aqui em Manaus e os demais foram distribuídos nos 61 municípios do interior do estado. Esse levantamento foi realizado pelo Programa Estadual de Controle da Tuberculose da Fundação de Vigilância em Saúde do Estado, que alerta para a necessidade de adoção de medidas de prevenção à doença. Segundo a diretora-presidente da FVS, Rosemary Pinto, a tuberculose continua sendo, sim, um problema de saúde pública aqui no nosso estado. E as medidas de prevenção à doença devem ser mantidas por todos, assim como as medidas de prevenção à Covid-19. Em meio à pandemia de Covid-19, a tuberculose continua sendo um grande desafio para a população do Amazonas. Até o mês de agosto de 2020, já haviam sido registrados 1.923 casos novos da doença, sendo que a maioria dos casos residente em Manaus. 73,8% dos casos eram de residentes na capital. Mas a doença também está distribuída em todos os municípios e por isso é muito importante atentar para os sintomas da tuberculose, que são muito parecidos com a da pandemia de Covid. O que é que muda com relação à tuberculose? O tempo da doença é mais prolongado. A tuberculose é uma doença que começa devagar, os sintomas podem levar meses até anos e o principal sintoma é a tosse. É importante ficar em alerta. Tosse com duração de mais de 2 semanas já pode ser investigada como caso suspeito de tuberculose. Por isso é muito importante sempre investigar o tempo dos sintomas. Tosse a partir de 2 semanas já pode ser investigado para tuberculose também. Então, se a pessoa teve Covid, ou mesmo que não tenha tido, e tem uma tosse antiga, é importante investigar a tuberculose, considerando que é uma doença de alta ocorrência no estado. Então, se a pessoa tem tosse por mais de 2 semanas, associada ou não a outros sintomas, como falta de apetite, perda de peso, febre no final da tarde ou no início da noite, suor noturno, dor no peito ou nas costas, isso pode ser tuberculose. É muito importante procurar uma unidade de saúde. Quem apresenta sintomas suspeitos de tuberculose, o recomendado é buscar atendimento médico em uma unidade básica de saúde, onde deve ser realizada a coleta da amostra que será encaminhada ao laboratório de referência para a detecção da bactéria causadora da doença.
As medidas de prevenção à tuberculose são semelhantes às de combate à Covid-19, como o uso de máscara de proteção respiratória, que evita a disseminação da bactéria no ambiente e protege outras pessoas da doença, a higienização das mãos, manter os ambientes sempre arejados e o distanciamento social, que protege as pessoas que convivem no mesmo local e também aqueles que circulam no mesmo espaço. Nathalie Moraes para o 18 horas. 18 horas. Economia. Olha, uma pesquisa da Comissão de Defesa do Consumidor da Assembleia Legislativa do Estado apontou uma variação de 70% no valor da cesta básica nos supermercados de Manaus. E o Procon Amazonas notificou os principais supermercados de Manaus por causa dos preços altos, por causa da alta desses preços, né? Dos itens da cesta básica desde o início da pandemia. Vamos aos detalhes agora, na reportagem de Júlia Gomes. De acordo com o levantamento, a diferença de valores da cesta básica em Manaus foi de R$ 35,62, sendo de R$ 209,70 a mais barata e R$ 245,32 a mais cara. A pesquisa foi realizada no período de 6 a 9 de outubro em 10 supermercados nas zonas norte, centro-sul e leste de Manaus e buscou identificar as variações de preço de 26 itens que compõem a cesta básica do consumidor na capital amazonense. O levantamento apontou ainda que os itens que mais pesaram na cesta básica foram a linguiça, o leite e o arroz. Juntos, os produtos corresponderam a 34,6% do valor total da cesta básica. Também se mostraram vilões com variação elevada de preço nos supermercados, itens indispensáveis à higiene pessoal, como o creme dental, a água sanitária e o sabão em pó. Na semana passada, o Procon Amazonas notificou os principais supermercados de Manaus com relação aos altos preços dos itens da cesta básica desde o início da pandemia, como explica Jalil Frache, diretor-presidente do órgão. Uma notificação foi requerida dos supermercados que apresentassem os documentos fiscais, as notas fiscais dos produtos integrantes da cesta básica. São diversas notas de diversos supermercados. Alguns supermercados notificados ainda estão dentro do prazo e já estão apresentando. Após essa apresentação, nós faremos a análise dessas planilhas e divulgaremos à população quais foram os reais aumentos da cesta básica nesse período de pandemia até realmente o mês de outubro de 2020. Na semana que vem, a gente tem uma noção melhor de se encerra o prazo de defesa daquelas que foram notificadas e apresentaram a defesa. As que foram notificadas e não apresentaram defesa, elas serão autuadas por desobediência, conforme prevê a legislação. Júlia Gomes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora 6 horas e 58 minutos. Vamos atualizar os números da Covid-19 aqui no Amazonas e no Brasil, com Karime Leão. E até este momento, o governo do estado do Amazonas não divulgou o e-mail, o boletim atualizando os casos, os números de Covid-19 no estado do Amazonas. No Brasil, o Brasil registrou 152.641 mortes por coronavírus confirmadas até a 1 da tarde desta sexta-feira, isso segundo o levantamento do consórcio de veículos de imprensa a partir de dados das secretarias estaduais de saúde. O país registra 5.176.524 casos confirmados da doença até esta sexta-feira. E segundo o levantamento do Ministério da Saúde, o país soma hoje 4.599.446 pessoas recuperadas da doença em todo o país. Agora, 6 horas e 59 minutos, seguimos direto para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. E o desemprego voltou a crescer na região norte, segundo os números divulgados hoje pelo IBGE. O norte e o nordeste tiveram um aumento na taxa de desocupação superior à do sul, sudeste e centro-oeste. O número de brasileiros sem trabalho, em busca de uma vaga, aumentou 700 mil entre a terceira e quarta semanas de setembro. São 14 milhões de desempregados no país. O aumento coincide com o período em que teve início a redução do auxílio emergencial de R$ 600 para R$ 300. Houve um aumento de 12,3% no contingente de desempregados nas regiões Norte e Nordeste, quase 7 vezes mais que o observado no Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Grande parte das pessoas do Norte e Nordeste
recebeu auxílio emergencial. E sem ele, o orçamento aperta. Daí a necessidade de procurar emprego. Dos 16 estados do Norte e Nordeste, 9 têm 60% dos domicílios na lista beneficiários do auxílio emergencial. E o Amazonas está entre eles. Por isso, a preocupação com a geração de emprego e renda no estado deveria estar entre as prioridades dos governantes. 18 horas. E assim finalizamos mais um programa 18 horas, mais uma semana, encerramos aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Cid Soares, boa noite. Eu queria que estendesse o nosso abraço, de boa noite aí também a toda a rapaziada aqui da nossa equipe. Fiquem com Deus, tenham um excelente fim de semana e a gente se esbarra na segunda. Exatamente, um beijo, muito obrigada pela companhia e até segunda. Você ouviu 18 horas. Você está na Mix, o melhor mix do Brasil. De segunda a sexta-feira, a informação chega até você pelo programa 18 horas. As principais notícias do Brasil e do mundo. Política, economia, trânsito, esporte e prestação de serviço. 18 horas. 18 horas. De segunda a sexta às 18 horas, aqui na Mix. Imagem de abertura com foto de candidatos. Vote nos candidatos do Solidariedade. Débora Moura, 77013. Cristiane Lima, 77444. Peça, 77123. Francione Bitbol, 77666. Ormando, 77258. Jorge Chocolate, 77500. Quando Manaus precisou, o Ricardo Nicolau agiu com eficiência. Durante a pandemia, eu montei um hospital de campanha em apenas 4 dias. Com essa experiência e com mais de 20 anos como gestor da Samel,